Bom dia, na paz de Deus. Essa pregação que está indo aí para vocês, eu não sei o nome desse irmão, sei que ele é cooperador. Não tenho certeza da cidade dele, me parece que é o Paraná. E também não me importa o nome dele e a cidade dele, porque não é nada pessoal com ele. E sim, um comentário sobre a pregação dele, um trechinho da pregação dele aí. Vou deixar lá os meus comentários, ok? Se gostarem, deixa o joinha e compartilhe. Roda o áudio. Um fato curioso que nós lemos aqui, e eu perguntei para a guia nossa lá, queria muito saber. Está escrito nessa palavra: repartiram entre si os meus vestidos e sob a minha túnica lançaram sorte. Eu tinha uma preocupação com essa túnica. Quem deu? Aonde ele comprou? Perguntei para a guia, ele disse: quem deu, quem confeccionou esta túnica foi o papai do Senhor Jesus, o José Carpinteiro. Mas vamos aqui o comentário. A afirmação de que José, pai de Jesus, confeccionou a túnica que ele usou não tem base bíblica. Não há nenhum versículo nas Escrituras que afirme ou que sequer sugira isso. Então isso não é bíblico, não tem base. O que a Bíblia realmente relata sobre a túnica de Jesus está em João 19, 23. Vamos ler. Olha aqui, ó. São João capítulo 19, verso 23 e 24. Tendo, pois, os soldados crucificados Jesus, tomaram seus vestidos, fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte. Cortaram, né? A túnica, porém, tecida do alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse as escrituras que diz: dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Então isso que estava acontecendo, de cortar os vestidos dele em 4 partes e deixar a túnica para lançar sorte, era uma profecia já, que já tinha sido feito sobre Jesus. Não tem nada a ver com instituição de hoje, nem nada. Então eles alegam que a instituição, por ser a privilegiada de todas, tem a túnica representando espiritualmente, óbvio. E que as outras igrejas ficaram com os pedaços lá do... Eu já vi gente falar isso. E vocês viram aí como que esse irmão pregou. Esse texto evidencia que a túnica era de confecção especial, mas não informa quem a fez. Portanto, qualquer afirmação nesse sentido é especulação e não leitura bíblica. A ideia de que José fez a túnica de Jesus é uma conjuntura sem respaldo nas Escrituras. O único relato bíblico sobre a túnica está realmente em João 19, 23 e 24, que nós já lemos. E não se identifica o autor da confecção. Ensinar isso como verdade é incorreto e pode induzir ao erro. Toca o áudio. Próximo da sua morte, ele, naquele aparelho que chama teatro, parece que é isso, confeccionou esta túnica que não tinha emenda, não tinha costura, tecido de alto a baixo, e que tinha um significado, e deu para sua filha entregar para o Senhor Jesus. Não, papai, o Senhor mesmo entrega para ele. Não, ele não virá para o meu sepultamento, porque a perseguição já era muito grande naqueles dias e o papai não ia poder estar no sepultamento. Assim disse a guia, que eu escrevi um monte de coisa que eu tinha desejo de saber. Então veja, aqui o cooperador mencionou uma história onde José, pai de Jesus, teria feito uma túnica antes de morrer e pedido a uma filha para entregá-la a Jesus como supostos diálogos emocionais e previsão da ausência de Jesus. E em seu sepultamento. Essa narrativa, segundo ele, foi dita por um guia turístico. Eu acredito que esse cooperador estava visitando, né, Israel, penso eu, não tenho certeza. E lá tem os guias turísticos, né, e eles dão algumas informações sobre os lugares ou sobre as coisas que aconteceram. No entanto, também não há nenhuma passagem na Bíblia que fale de José confeccionando uma túnica. De novo que nós já falamos, né? Nem que Jesus tivesse uma irmã
que recebeu essa missão. Também isso não está nas Escrituras. Não há registro bíblico da morte de José, nem de sua relação com Jesus nos anos finais de sua vida. Tais relatos são, no máximo, tradições orais, histórias, até apócrifas, ou especulações. A Bíblia é clara quanto à importância de não ir além do que está escrito. Em 1 Coríntios 4:6 está escrito: para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, e também nos exortas a provar os Espíritos e ensinar apenas o que tem base na Bíblia. Então, está aí uma recomendação de 1 Coríntios 4:6. Também, em 1 João 4:1, diz: amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E depois, em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é devidamente inspirada para ensinar. Toda a Escritura. Continua. Está escrito aqui: repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Cada soldado pegou um pedaço dos vestidos, mas a túnica eles foram ver o que seria feito dela. E eu pergunto na igreja dessa noite: será que nós pegamos a túnica do Senhor? Glória a Deus. Será? Não, igreja. Há muitas igrejas por aí. Será que eles pegaram parte do vestido? Será que nós pegamos da túnica? Será que se essa túnica tivesse uma etiqueta, não estava escrito CCB nela, não? Eu, meu pouco entendimento, eu começo a meditar. Aleluia! E me representa que nós peguemos a túnica do Senhor. Essa fala agora desse cooperador, ou essa pregação, né, revela uma postura claramente exclusivista, presunçosa e equivocada, que se afasta do espírito de humildade e unidade do corpo de Cristo. A ideia de que apenas uma denominação específica, que nesse caso aqui seria a Congregação Cristã no Brasil, teria pegado a túnica do Senhor é heresia e contrária ao ensinamento do Evangelho. É como se as demais igrejas não tivessem nenhum valor ou agregasse algo bom, mas só a Congregação Cristã. O corpo de Cristo é formado por todos os que creem nele verdadeiramente, independente da placa denominacional. Leia depois na sua Bíblia em Efésios 4, 4 ao 5. Esse texto ensina claramente que não há superioridade entre congregações ou crentes exclusivos ou verdadeiros. Todos que realmente seguem a Jesus e sua doutrina são parte de um mesmo corpo, e Cristo é a cabeça e não uma placa de igreja. Sugerir que a congregação cristã seria dona da túnica de Jesus é uma tremenda arrogância e idolatria institucional. Agora veja a autoexaltação. Quando alguém diz: será que na túnica não tinha uma etiqueta que estaria escrito CCB? Ele está colocando o nome de uma denominação acima do nome de Cristo. Misericórdia. Veja em 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A salvação não vem por pertencer a nenhuma igreja, mas pela misericórdia de Deus e o sacrifício de Jesus na cruz. Isso também nós já falamos isso muitas vezes aqui. E por nascer de novo nele, Jesus Cristo. O verdadeiro cristão reconhece que não somos melhores do que ninguém. A graça de Deus está sobre todos os que creem. Então, tá claro aí o comentário bíblico. Trouxe um comentário baseado na Bíblia. Então, eu não estou desejando que esse irmão seja chamado, desejando que esse irmão seja repreendido ou até afastado. Não é isso. Então, eu não estou condenando ele, o irmão, pessoalmente,
Porque são coisas que ele aprendeu e ele ainda continua nos primeiros rudimentos desse aprendizado. Ele não buscou uma abertura de entendimento para entender o que é Jesus Cristo. Ele continua repetindo o que os outros ensinaram para ele. Então eu não estou condenando ele. Porque teve uma hora que ele fala que ele tinha muita coisa que ele tinha curiosidade, que ele escreveu, para ele perguntar lá, no caso, para o guia. Nada contra o guia, tá? Eles são excelentes, essas pessoas. Mas isso ele já deveria ter aprendido muito antes de até ido lá. Estudando, lendo, procurando livros, conhecimento. Ele já tinha aprendido. Já ido lá sabendo dessas coisas. Mas ele foi perguntar pro guia, né? Mas aí tudo bem, o problema dele, particular dele, eu só estou criticando essa fala dele, que foi realmente uma heresia. Obrigado por você ter ficado até aqui, pela sua paciência e até o próximo áudio ou vídeo. Tchau.